Olá, bem-vindos ao programa Professor Menino Responde. Eu sou advogado, professor de Direito, estou sempre com um tema novo aqui para vocês. E hoje o nosso tema vai ser direitos humanos. Vamos falar sobre a questão desses direitos, né? Com relação a todo esse trabalho que foi feito aqui em Canoas, né? Principalmente uma das cidades mais atingidas em função das enchentes. Inclusive, eu estou fazendo atualmente, estudando doutorado em direitos humanos, né, direitos humanitários, e escrevi um artigo também sobre esse tema, né, para desenvolver justamente para que a gente relate as coisas todas que aconteceram, a minha participação nesse evento, a parte prática e a parte teórica também. Por que é importante conhecer essa parte teórica, né? Para a gente poder estar preparado para outras coisas que possam vir a acontecer. Bom, o Rio Grande do Sul não estava preparado para uma enchente de tamanha proporção, né? Nós tivemos a última enchente em 1941, mas que não foi dessa proporção. E o sistema de proteção de enchente, ele foi pensado e criado lá em 1960. Então, o sistema velho, arcaico já, e que não foi atualizado, né? Até porque, como no Rio Grande do Sul a gente não tem, no Brasil a gente não tem tsunami, não tem furacão, como tem nos Estados Unidos, como tem em outros lugares, né? Nós aqui não estávamos preparados para esse acontecimento, né? Porque nós não achávamos que ia acontecer algo com a grande proporção, né? Eu, desde o primeiro dia, estive ajudando aqui no socorro de pessoas que tiveram as suas casas alagadas. E aqui nós tivemos 80 mil casas totalmente submersas, 180 mil pessoas que foram afetadas e mais de 60% da cidade afetada, inclusive órgãos públicos afetados. Então foi uma crise muito grande e eu tive presente em todos os momentos, desde do ajuste ao resgate, salvamento das pessoas, como também fiz um trabalho voluntário na UBRA, um abrigo com 6.600 pessoas, chegou a ter esse número, né? Ao qual foi feito um trabalho excelente de ajuda, que conseguimos proporcionar alimentação, colchões, comida, roupa, produtos de limpeza, atendimento médico. Foi uma cidade que foi criada praticamente dentro da universidade. A universidade abriu as suas portas, abrigou o maior número de pessoas, né, do que todas as outras universidades. Teve algumas outras universidades que abriram lá 200, 400 vagas e a UBRA abriu mais de 6.000 vagas, acolhendo essas pessoas da melhor forma possível, porque nós fomos pegos totalmente desprevenidos, né? Eu, no primeiro dia que as pessoas vieram para a UBRA, eu corri para o supermercado, no supermercado grande aqui da cidade, e implorei, né, porque o supermercado estava fechado em função das enchentes, tinha só um segurança, implorei para ele abrir e me vender colchonetes para as pessoas. Aí consegui comprar 100 colchonetes de casal, uma caráter excepcional, que o diretor lá do supermercado conseguiu liberar. E depois lá em Porto Alegre consegui mais 100, consegui 200 colchões, colchonetes de casal para essas pessoas que eu trouxe aqui para a UBRA e passei a atuar dia e noite nesse trabalho, dentro dos abrigos, dentro das salas, distribuindo alimentação, dando assistência às pessoas, conversando com as pessoas. E digo para vocês, foi um trabalho excelente, exemplar, não tivemos nenhum problema grave. As coisas que aconteceram foram coisas normais que acontecem em as famílias do dia a dia, né? Problemas de, leva uma comida aqui, falta uma coisa às vezes, normal, porque uma universidade não é um hotel, não está preparada para receber um grande número de pessoas para dormir. Então, nós tivemos que correr atrás de doações e de infraestrutura para conseguir atender. Graças a Deus, muitos caminhões chegaram de doação de vários lugares do Brasil e do mundo que conseguiram dar assistência para essas pessoas, com colchões, com cobertores, com muita roupa, alimentação, produtos de higiene e limpeza, medicações.
Foi feito um hospital de campanha na Cruz Vermelha aqui, foi feito também um trabalho voluntário de vários médicos veterinários, atendimento gratuito aos animais também, que foram resgatados, foi feito aqui pela Ubra. Inclusive o cavalo caramelo foi atendido aqui pela Ubra, né, também, e passa muito bem, né, tá se recuperando, né, é um símbolo do Rio Grande do Sul, ficou 3 dias lá de pé, parado, em cima de um telhado, forte, aguardando socorro, conseguiu se salvar também, e vários cachorros, cães, gatos, né, também que ficaram aqui. Essa crise atingiu todas as pessoas de todas as idades, todas as raças, inclusive animais, né, e principalmente uma crise que trouxe dificuldades para idosos, portadores de deficiência, pessoas com dificuldades de locomoção, né? Tiveram mais dificuldade de conseguir sair disso e conseguir salvar, até porque precisam também de equipamentos, de outros equipamentos específicos para eles. Conseguimos doações de cadeira de roda, medicações para pessoas com autismo, enfim, vieram doações de todo o Brasil e de fora do Brasil, né? Foi um trabalho muito bem feito. E o que aconteceu aqui em Canoas, um dos problemas mais graves é que não se esperava que a água subisse tão rápido. O que aconteceu foi que um dique, aquele muro de proteção que segura o rio, rompeu, estourou, quebrou, né? Então, as pessoas achavam que a água com as chuvas iria subindo aos poucos e que daria para todo mundo sair das casas, levar seus pertences, né? Organizar a vida. Mas, embora tenha sido avisado, né, que era para evacuar as casas, que a água estava subindo e que iria realmente haver enchente, embora tenha sido avisado, não se esperava que fosse estourar um dique, né? Foi um acidente realmente, e não foi só em Canoas, em Porto Alegre também, os diques estouraram em vários lugares, né? Acabou gerando uma enchente muito rápida, ao qual as pessoas tiveram dificuldades, né, de conseguir evacuar suas casas, saindo só com a roupa do corpo, e às vezes não conseguiram nem evacuar essas casas, tiveram que subir em cima do telhado, para nos telhados aguardar o socorro da ajuda humanitária, o socorro da Defesa Civil e de muitas pessoas que trabalharam como voluntários com barcos, né, com jet ski, para poder resgatar a sociedade civil. Então nós tivemos além da Defesa Civil, além das polícias que fizeram um trabalho excelente, olha, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Defesa Civil, trabalharam incansavelmente, intensamente, dia e madrugada, eu acompanhei aqui em Canoas, sabe, socorrendo e ajudando pessoas, porque era muita gente mesmo. E além deles, muitas pessoas de coração vieram para cá com seus barcos, pequenos barcos, grandes jet ski, também para poder resgatar essas pessoas. Então a sociedade civil se mobilizou muito, né? O brasileiro é muito solidário para poder ajudar essas pessoas. Com isso, nós temos que levar uma lição, né? No meu estudo do doutorado, o que eu faço, justamente que versa sobre a questão dos direitos humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos, também de assistência e ajuda humanitária a essas vítimas, né? Nós percebemos que a prevenção é uma coisa muito importante, porque ela pode salvar muitas vidas, né? Como o Brasil não está acostumado com esse sistema, com esse tipo de catástrofe, né? Ao exemplo, por exemplo, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem muito furacão, tem muito terremoto, tem catástrofes naturais, tsunamis, enfim. Então, eles já têm um aparato de prevenção e proteção da sociedade. Eles têm muito mais máquinas, equipamentos, helicópteros, barcos, né, já adquiridos. As casas já são mais preparadas, eles têm lugares para fugir, para poder se proteger. Tem sirenes de aviso de catástrofe, ao qual toca a sirene, né? Ele consegue perceber que vai acontecer alguma coisa. Então, os Estados Unidos têm uma preparação maior do que o Brasil.
Ao exemplo aqui, por exemplo, da Boate Kiss, né? Não se tinha um sistema eficaz de proteção, de incêndio, de fiscalização nesse tipo de estabelecimento. E aí morreram mais de 200 pessoas naquele incêndio da Boate Kiss. Com isso, o Brasil mudou, passou a criar normas novas de proteção e fiscalizar muito mais esses ambientes para que não ocorra isso. Então, às vezes, a gente tem que passar por uma crise dessas para a gente aprender com essa crise. Vamos pensar positivamente daqui para frente, né? Tivemos essa crise e vamos criar novos sistemas para que essas crises não aconteçam mais com tanta gravidade. A força da natureza ninguém controla, então é muito difícil você controlar a força da natureza. Se tiver que vir um furacão, um tsunami, alguma coisa assim, ninguém no mundo está preparado, nem uma pessoa, nem uma autoridade pública está preparada para segurar isso, né? Porque é uma coisa muito forte. Mas nós podemos e devemos ter um sistema de alarme nas cidades, próximo aos rios, próximo aos diques, um sistema eletrônico de alarme eficiente, né? Com microfones, inclusive, para avisar e orientar a cidade com relação a esses eventos. Essa é a primeira questão, né? Sistemas de alarme, de sirene, né? Sistemas também de iluminação, de aviso com iluminação. A gente não tem, quando tem aquela festa, não tem aqueles lasers, né, que tem na festa, que a gente vê, né, nas baladas, aí, aqueles jatos de laser. Por que não colocar isso também em cima dos postes como uma forma de aviso à sociedade, né? Então, se pudesse, a gente conseguir avisar a sociedade antes, a gente consegue que as pessoas saiam das casas antes para que se evite perder vidas, perder objetos recuperáveis, como fotos de família, como coisas de estima pessoal que as pessoas perderam e não recuperam mais, além de patrimônio, bens, coisas, pessoas que não tinham seguro de veículo, por exemplo, perderam completamente, né? Então, esse tipo de preparação de equipamento, eles podem minimizar essa crise. A crise pode acontecer, mas com a minimização dos efeitos, né? E também percebo que a sociedade tem que se preparar já com um aparato de um sistema de acolhimento dessas pessoas em caso de uma catástrofe natural dessas de novo, né? Tanto os órgãos públicos quanto as pessoas privadas, os voluntários, as empresas todas, têm que pensar e organizar coisas para prevenir e organizar esse tipo de evento de uma forma a ajudar, dar assistência a essas pessoas e minimizar os efeitos. Eu estou fazendo um trabalho aqui pela associação em Canoas, doação de roupas, alimentos, colchão para as pessoas afetadas, e agora estou com uma campanha de doação de móveis, né? Eu quero ajudar 100 famílias a reconstruir essas casas doando móveis. Então, se vocês tiverem móveis usados para doar, podem entrar em contato comigo, WhatsApp 519962-262, que eu tenho caminhão para buscar. Então, qualquer móvel que vocês tiverem para doar, nos ajudem, doem para essas 100 famílias. E também estou fazendo uma vaquinha pela internet, a qual eu vou prestar contas lá pelo site da associação, com notas fiscais e fotos da família. É um trabalho sério que vem sendo feito aqui no Rio Grande do Sul. E eu estou agora com essa meta de ajudar 100 famílias a conseguir móveis para eles reconquistar suas casas, porque já conseguiram alimentos, roupa, colchão, essas coisas, estão limpando e organizando suas casas, mas as pessoas não têm dinheiro para comprar móveis, até aqueles móveis mais simples, utensílios domésticos, que são necessários. Nos acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Professor Merino Advogado, nos sigam e quem puder nos ajude, seguimos aí na luta pela reconstrução do Rio Grande do Sul e isso vai se prolongar ao longo de alguns meses ainda. Nós temos que seguir pela reconstrução do Rio Grande do Sul. Obrigado a todos pela participação. Beijo, um abraço do Professor Merino.